Sejam bem-vindos ao primeiro Além da Teoria Podcast. Esse aqui é o podcast do nosso canal. E para quem me conhece e sabe dos projetos que eu tenho, sabe que esse projeto em si é o meu xodó. Eu gosto muito de conversar, de trocar experiências, passar um pouco das vivências que eu já tive até aqui e também de ouvir as pessoas. E o projeto de criar isso daqui foi justamente para isso, para eternizar as conversas, tá? Eternizar os nossos momentos, as nossas lembranças, e foi para isso que foi criado esse podcast. A gente está tentando aqui inovar um pouco, né? Então, para quem está nos ouvindo pelo Spotify ou Deezer ou essas plataformas que a gente também vai alcançar aí, de áudio, a gente também está no YouTube. Tem aqui algumas câmeras que estão nos gravando. Sinceramente, é, eu fico até preocupado aqui, porque a gente fica toda hora olhando para ver se está tudo gravando, porque é tanto equipamento que tem aqui. Mas a gente está tentando ter um diferencial aqui no nosso podcast. E esse é um dos diferencial que a gente também está gravando em vídeo. E estará disponível no YouTube, no Instagram e nas redes sociais aí por completo. Esse podcast, primeiro eu queria deixar só enfatizar duas coisas aqui. Primeiro que a gente está gravando agora são uns 15 para 7 e se vocês ouvirem algum barulho, né, alguma música, é dos nossos vizinhos aqui. Então, eu espero que não esteja pegando, tá, o áudio deles, mas caso pegue, eu peço desculpas, porque foi o momento que a gente conseguiu gravar aqui e eu já venho postergando muito para gravar isso, né? E chegou um momento que eu fiquei muito ansioso e eu realmente quero começar. Então a gente começou aqui no proviso, ligou as câmeras e foi. E vamos dessa forma. E o segundo recado que eu queria dar é que para quem já é familiarizado com um podcast, sabe que podcast é uma conversa, tá? Sem pretensão alguma, é, é realmente só uma conversa, é um bate-papo. É a gente pegar e eternizar os papos que a gente tem com os nossos amigos ou com as pessoas que vêm aqui nos visitar e trocar ideia. E esse podcast ele vai ser sobre assuntos diversos, variados, tá? A gente vai, em cada convidado que tiver com a gente aqui, a gente vai escolher um tema, abordar e tentar é, ir evoluindo esse tema no papo que a gente tem aqui, ok? Bom, a gente ainda não fez os testes de qualidades, então eu acredito que esteja bom, mas a gente vai melhorando no decorrer da nossa jornada e do nosso projeto, ok? Para começar esse projeto aqui, para começar esse bate-papo com a gente, eu chamei uma pessoa que é a minha cobaia em tudo na vida, assim, tá? E eu não poderia também de usá-la como cobaia também nesse projeto, até pela paciência, como é a primeira vez. Aqui é tudo novo ainda, a gente não sabe muito bem como é que funciona, mas a gente vai aprendendo, ok? Só que, além dela ser a minha cobaia, é um assunto que eu queria abordar como primeiro tema, como primeiro papo aqui. Por quê? Porque até eu chegar aqui com os projetos que a gente está criando dentro desse canal, muita coisa mudou. Tá? Quando eu realmente tive a ideia de fazer um projeto para a internet, de me expor um pouco mais, foi quando meu filho nasceu. Então o projeto de início para a internet, para esse mundo digital, era sobre a paternidade. Só que no decorrer do tempo eu fui mudando, fui adaptando, eu fui vendo o que era mais a minha cara, o que eu poderia também trazer e agregar também no meio. Tá? E hoje, mesmo depois de 3 anos, por que eu queria começar com o papo aqui com essa pessoa? Porque ela é minha esposa e mãe do meu filho. E a gente agora também tem um projeto juntos que é para falar sobre as experiências que a gente tem com o nosso filho, que hoje se tornou a nossa maior influência, que é o projeto Influência Autista, do qual até inclusive lançamos, já tem conteúdo lá, com ela que fez o conteúdo, o primeiro conteúdo, e já está disponível.
e os feedbacks têm sido bem positivos, tá? Então, para iniciar o nosso papo aqui, para iniciar o nosso podcast, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado por mais uma vez, por vários motivos, você é a cobaia. Muito obrigada, eu que agradeço. Primeiramente, oi pessoal, é um grande prazer estar aqui, sendo cobaia, é, testando os equipamentos. Exatamente. A gente usa os equipamentos e as cobaias que tem. E eu não sou diferente de todo mundo, então a gente... Mas a gente está aprendendo junto, né? É um grande prazer, né? Muito obrigado por confiar, por ser a primeira. Muito obrigada por me chamar. Imagina. E assim, normalmente todos os projetos que a gente faz, sempre tá nós três. Eu, você e o É, Telzinho. verdade. Hoje o Telzinho não tá aqui com a gente, mas a conversa é sobre ele. Então ele também vai estar aqui. Tá? Vai ser uma conversa sobre ele. E para quem... Como o projeto Influência Autista é ainda muito novo, para quem não sabe, o nosso filho, ele é autista. É. E o projeto Influência Autista veio através disso. Porque normalmente é assim, quando a gente tem um filho, a gente sempre quer... Ele se torna realmente a nossa prioridade. Em Sim, tudo, sim, tudo, tá? né? Em tudo que a gente está vivendo, ele se torna a nossa prioridade. E no nosso caso, ele se tornou uma prioridade maior ainda. Mas não só uma prioridade de criação com ele, mas uma prioridade de melhorar como se fosse o mundo, O assim, mundo dele, tá? sim. Não só o dele, como o nosso ao redor, né? Sim, Exatamente. sim. Através de informação, através da inclusão. E o projeto Influência Autista, ele nasce através disso daí. Através do diagnóstico que a gente teve do nosso filho. E através também da gente ver que até pessoas que estão já dentro desse mundo, do mundo autista, como tem pouca informação ainda. Sim, sim. Ele nasceu pra gente aprender e ensinar ao mesmo tempo, né? A gente tem aprendido como é a vivência com o nosso filho. Nós aprendemos muito com ele e ao mesmo tempo ensinamos ele a lidar com esse mundo que é normal pra gente e é tudo totalmente novo pra ele, E né? através também das experiências que a gente tem, das informações que a gente adquiriu até aqui, a gente também vai ajudando as outras pessoas a compreender mais, tá? O espectro autista, no caso, quando as pessoas veem nosso filho, elas ficam ainda mais curiosas para saber como é, né? Como identificar, como respeitar, como incluir eles, né? Então, o Influência Autista nasceu através disso daí. Sim, eu lembro que quando a gente foi falar sobre isso, eu liguei pra você, foi uma ligação, né? Falei, nossa, eu queria falar sobre o autismo em si. Eu sinto que eu tô sentindo a necessidade. Eu nunca fui de me expor na internet. Respeito muito quem faz isso, mas foi algo além de mim. Né? Além de nós, na verdade. Aí quando eu passei isso pra você, você falou, nossa, realmente, eu também tenho essa ideia. Claro que ele já tem vários projetos, como ele comentou, já tinha um projeto de querer falar sobre o filho e falar sobre autismo. E aí ele também colocou, a gente juntou o útil ao agradável e falou, vamos fazer um projeto. Aí ele criou o nome e depois eu falei, não tem nada a ver. Aí depois, pensando bem, nossa, tem tudo a ver. É a influência que trouxe esse mundo autista pra nossa vida. E aí saiu influência, surgiu num bate-papo à tarde por Exatamente. telefone. Assim. E é engraçado que, assim, quando se fala do nome influência autista, parece brincadeira, mas todas as pessoas que têm convívio com alguma criança ou até adulto autista pegam um pouco da É influência. influenciada a conhecer, né? E é isso que a Exatamente. gente quer passar, influenciar vocês a conhecer esse mundinho que a gente tá conhecendo também e tirar as dúvidas pra poder juntos, né, fazermos um mundo melhor. Exatamente. O influência autista, ele é nada mais, nada menos do que a nossa experiência. Exatamente. Tá? Aham. E a nossa experiência assim, no conjunto geral mesmo, tanto do dia a dia que a gente tem com o nosso filho, quanto das informações que a gente vem buscando, vem adquirindo com... Exatamente. Com os especialistas, através de estudos, através de livros, né? Então, o influência autista, ele nasce através disso e com um propósito muito bacana de
de informação mesmo. Sim, porque desde a primeira vez que a gente ouviu a palavra autismo, nós fomos influenciados a ler sobre, a perguntar, né, aos médicos, a entender sobre o que fazer, o que não fazer, o que é, o que não é. Então a gente realmente foi influenciado desde a primeira vez que ouviu a palavra autismo, nós fomos Exatamente. influenciados a seguir esse caminho. E mesmo quando não tinha um diagnóstico fechado, a gente já tinha grandes avanços, né? Porque nós fomos estudar sobre o autismo e querer entender de onde vinha, como que funciona, quais os sintomas. Então, nos influenciou na questão dos estudos e na questão de um ser humano melhor, né? E é engraçado que agora você falando quando a gente começou, antes do diagnóstico, é, parece que é, como a gente vinha estudando muito, vinha pesquisando muito, aprendendo muito, antes mesmo de o diagnóstico fechar, a gente já A tinha gente tinha certeza. fechado, né? É verdade, eu concordo que ele seja autista. A gente ficou um bom tempo. Ah, será que não é? Nossa, mas tem tudo a ver, né? A gente começou a entrar nesse mundo. Nossa, olha, Mas isso, ele mas faz isso, isso. mas isso, vamos dizer assim, essa dúvida era mais de você do que de mim. Sim, você tinha mais certeza. Eu ainda me apeguei ao, não, eu vou até o último, porque eu não queria me apegar a uma falsa esperança de dizer que né, acreditar que é e não era, entendeu? Aí eu quis esperar que o diagnóstico em si, mesmo que no fundo eu sabia que era, tudo dizia pra sim, né? Todas as coisas eram sim. Não, e é engraçado que, igual eu comentei agora, que é, eu já tinha praticamente certeza que, através da suspeita que se iniciou e de todo o avanço que a gente teve através para chegar no diagnóstico, todos os exames que ele teve que fazer e tal, mas o fechamento do diagnóstico é um choque ainda. Sim, sim. Eu lembro que você ficou mais chocado que eu que Não, eu não não consegui esperava. trabalhar. Eu fiquei quase uma semana assim. A gente chorou bastante, mas na verdade eu acho que eu entrei na fase do luto primeiro, mesmo sem ter um diagnóstico fechado. Quando eu vi a primeira palavra, a primeira vez que a gente foi no médico e ele falou que poderia ser autismo, eu já entrei nessa fase do luto, porque como no primeiro vídeo, depois que vocês forem lá assistir o do Influência, eu falo sobre isso, que é um divisor de águas. Realmente eu tinha um TEL e depois existiu outro TEL. Como aquele outro TEL, como o TEL que eu tinha idealizado não existia. E aí eu entrei nessa fase de luto e aceitei. Então, quando foi fechado o diagnóstico em si, claro, é um choque, ninguém espera, mas eu fiquei mais tranquila, mesmo chorando e eu acho que eu estava mais preparada, me senti mais preparada. Não, realmente, através de toda a jornada que a gente teve para chegar até aqui, quando foi fechado, existiu um baque, Sim, claro. sim, é normal. Só que a experiência também que a gente adquiriu, No decorrer do tempo, isso ficou mais fácil, né? Porque aí. amenizou, né? E aí a gente já sabia, tipo assim, realmente é a nossa luta, realmente Agora a gente tem que levantar é a e. nossa jornada e a gente tem que correr atrás e fazer. Né? Da frasezinha que eu gosto, do luta a luta, né? Essa é A frase é a frase clichê. dela. Inclusive no Instagram que a gente montou do Influência Autista, se eu não tivesse colocado essa frase como primeiro, ia ser briga. Então é É a que tem frase tudo a que ver. define. Tá? E hoje a gente faz parte de alguns grupos Sim, que falam sobre o autismo. Tá? E o que eu acho engraçado é que, assim, ainda existe muita falta de informação. sim. Tá? A resistência dos pais a aceitar, né? Exatamente. E até pessoas, assim, até famílias que já têm até o diagnóstico fechado, mas tem pouca informação sobre Sobre um. Sim, terapias, sabe? Sobre a evolução, de como tem que fazer para ir evoluindo. sim. Né? Sim. Você falando sobre isso, eu penso o quanto, assim, graças a Deus a gente foi auxiliado, né? Eu não sei se é a palavra auxiliado, mas o quanto a gente foi, pegou uma equipe boa de médico, que a gente conseguiu fazer todos os exames, porque assim, hoje você vai conversar, eu converso com muitas pessoas que têm filhos autistas, né? Pela internet em si, e aí eu falo sobre um tal determinado exame, e elas falam, nossa, eu nunca ouvi falar sobre esse exame. Pois é. E aí a gente chega em médicos
hoje, que o Theo precisa passar em algum médico diferente. Hoje ele já tem todos os médicos certinho, né? Faz o tratamento tratamento toda certinho. semanal. Mas antes a gente passava em médico e ele falava, vou pedir esse exame. Aí a gente falava, não, nós já fizemos. E eles ficavam impressionados, como nós assim, em relação a muitos pais, a gente se adiantou em muito, né? Muito. É engraçado que muito das coisas que os especialistas falavam pra gente era que ficavam primeiramente surpresos, porque a gente já tinha corrido atrás de vários exames Sim. que eram necessários, só que eles ficavam mais surpresos ainda, tipo, vocês estão muito evoluídos, porque tem muitos pais que não aceitam e não correm atrás. Isso, tem pais que vão descobrir quando o filho tem 10, 13 anos e o seu filho só tem 1 ano e meio. Porque existe uma rejeição, não é nada, Não é nada. é só a gente... Isso, inclusive, tem até na nossa família, assim, Aham. porque mesmo até com o diagnóstico fechado, tem pessoas que, não, isso não é Isso não. é nada. É só ir forçando ele comer, Ele ir vai forçando comer, ele falar, eu fico conversando mais com ele. Então, pra gente que já tem um diagnóstico fechado, ainda existe pessoas que não conseguem aceitar. Sim. Imagine quando a dificuldade vem dos pais, É. né? Porque a gente tá falando de parentes. A gente não teve essa dificuldade Sim, de aceitar e de correr atrás pra ver se Na realmente era. verdade, hoje o que eu vejo a falta de informação é que eu acredito que isso esteja mudando, mas quando não há diagnóstico fechado em si, a gente pegou médicos bons que até nos informaram que mesmo eu não vou fechar, o médico, o neuro falou assim, eu não vou fechar o diagnóstico agora, mas eu vou mandar vocês para terapia. Isso é muito importante porque você vê muitos pediatras ou até neurologistas que a mãe vai lá com suspeita, né? Que tem muitas mães que têm a suspeita de que não tá alguma coisa normal no filho. E vai atrás e o médico simplesmente fala, não, isso é só fase. E aí a criança... Não quer fazer nenhum tipo de pesquisa ali, Isso, né? e deixa lá e o tempo vai passando e esse tempo que ele podia estar evoluindo, fazendo terapias, não, o médico não decidiu falar que é uma fase. E assim, a gente foi teimoso nisso, né? Se vocês têm um filho aí que tem alguma suspeita, não deixem de ser teimosos, porque é o seu filho, é a evolução dele. A gente foi teimoso e a gente conseguiu ter o diagnóstico e ter várias evoluções. Se a gente escutasse primeiro o não do médico, com certeza, até hoje a gente não teria, né, uma resposta. Até porque, assim, até a gente chegar até aqui, foi através de que a gente não estava satisfeito com o que os médicos estavam falando pra gente. Tá? A gente, graças a Deus, tem um convênio desde quando o Theo era pequenininho. Sim. Tá? E a primeira coisa que a gente começou a desconfiar, e através disso que a gente foi buscar para ter alguma resposta realmente sobre o que era, foi alimentação. Foi né? a dificuldade alimentar dele. Tá? E não é só. E começou a agravar de um tempo que não era mais só uma dificuldade alimentar. Era um pânico. Pânico de comida, é verdade. E o que os médicos sempre orientavam a gente, falava, não, ele não come porque eu sempre vou falar mais pra você, que isso aí sobra mais pra mãe. Que tá amamentando ainda, né? Ele tá mamando, quando você tirar do peito ele vai parar, ele vai comer, quer dizer... Deixa ele com fome. Deixa ele com fome, os médicos falavam isso, Aí ele também não falava ainda, falava que a gente que não falava com ele, né? Então, alguns até falavam que era fase, é só uma fase, ele é muito novinho, vai passar... Só que a gente não tava satisfeito com essas respostas. A gente parece Até porque, assim, a gente fez a recomendação, mesmo que a gente tinha muita dor, assim, de falar, mas não é isso. A gente meio que sabia lá, não é isso. Mas a gente fazia porque eu tenho um dilema que eu acho que é melhor pecar fazendo muito do que não fazendo. Exatamente. A gente tentava deixar ele com fome, tirava o peito, deixava ele um dia inteiro sem peito e ele não comia nada. A gente até, tipo assim, no início, a gente deixava ele com algum familiar, até pra ele ficar longe de você. Isso, pra ele não querer o peito, né? Então, assim, a gente foi teimoso, mas não teimoso de não obedecer as recomendações. Mas, mesmo fazendo as recomendações, a gente falava, não é isso. A gente parece que sentia eu acho um sexto sentido, vamos dizer. Poxa, é o nosso filho, mas existe algo a mais, né? Existia a cobrança da nossa parte também, que era demais, porque a gente se culpava da questão da rotina, que era bem puxada, ainda é um pouco, mas naquela época era bem mais. Porque para vocês que estão nos escutando aí, a nossa rotina como é que foi?
e inclusive ainda é até hoje. Tá? Desde quando o Theo era pequeno, a gente não conseguiu arrumar ninguém para nos ajudar a ir cuidando dele. Sim, quem é mãe, pai, sabe a dificuldade depois pra achar depois que o filho tá crescendo e chega essa fase de voltar ao trabalho, a dificuldade que é achar alguém pra cuidar, né? E como a gente tinha acabado assim de ir morar junto, a gente não tinha nada, conquistou tudo do zero, Móvel pra pagar. existia a necessidade dos dois trabalharem. Assim é também como existe até hoje. Tá? E com a dificuldade de arrumar alguém para nos ajudar a cuidar do Theo e também a necessidade de ter que trabalhar os dois, a gente meio que viu assim, falou, e agora o que a gente vai fazer? E como a gente, por sorte, trabalha juntos, Deu tanta sorte, até né? no mesmo setor assim, a gente conversou com o pessoal e eles foram muito bacanas com a gente, que entenderam o nosso lado e disponibilizaram lá um espaço dentro da onde a gente trabalha pra gente levar o Theo. A gente Só que conseguiu. isso, por um outro lado, ele foi muito bom, só que atrasou muita coisa. Por quê? Porque como é um ambiente corporativo de trabalho, a gente também não consegue ficar trabalhando e dar atenção para ele 100%, 100%. Então, com o passar do tempo, a evolução dele não vinha, e a gente sempre se cobrava, tipo assim, não, é que não vem porque a gente realmente não tá dando uma atenção que ele Auxílio, merece, né? não tá estimulando ele da forma correta. Então, isso também, por isso que a gente, quando chegou com... 1 ano e meio, né? A gente só foi querer realmente correr atrás com 1 ano e meio, porque eu falei, Isso. não é normal, uma criança já com 1 ano e meio, mesmo que tenham tido algumas dificuldades no início, mas nem no caso da alimentação, que foi o que despertou a gente para correr atrás, nem curiosidade ele tinha. Ele tinha, exatamente. Não, ele não tinha curiosidade de pegar, nem não, era pânico total. Nojo, né? Tanto que até hoje, em qualquer casa que ele vá, ele não entra na cozinha. Ele tem medo, pânico de cozinha. Ele não entra. Assim, ele melhorou bastante aqui em casa, né? Hoje aqui em casa ele já entra. Mas aí ele entra só quando tem experiência, que aí envolve ele, que aí a gente tem que fazer um ambiente ali de brincadeira junto com comidas, que aí ele vai nos ajudar. Só que se não tiver esse ambiente preparado para ele, ele não vai. ele não vai. Nem na nossa casa ele vai. Então, imagine na casa dos outros. Dos outros, E essa rotina que pesou muito pra gente e que fez a gente, mesmo que assim, hoje, pela evolução que ele tem, pelo tratamento que a gente já fez até aqui, e faz, né? E continua fazendo até hoje, a gente não foi tão atrasado. Sim. Mas se não tivesse essa rotina, a gente tinha ido muito mais cedo. Sim. Os médicos, todos os médicos que chegam dão parabéns, né? Falam, nossa, mas vocês tiveram um olhar muito bem atento, porque tem muitos pais que demoram, né, pra ter esse olhar. E assim, apesar disso tudo, a gente passou muito tempo se cobrando, né? A gente passou muito tempo se cobrando, além da nossa cobrança interna, tinha a cobrança dos familiares, que era difícil. A gente ouviu muitas palavras duras. Exatamente. Foi complicado, uma fase bem complicada. E realmente é isso, a cobrança que a gente já tinha. Sim, interna, dentro da né? gente. E com a cobrança também de familiares, cara, isso só deixou a gente mais meio que perdidos, assim, falando, poxa, realmente a gente... Somos péssimos pais mesmo? Começamos realmente a se questionar sobre isso, né? E só que a gente... O que eu falo é que todo o nosso caminho para chegar até aqui, a gente pecou fazendo muito. Sim. Porque a gente foi teimoso. A gente foi muito teimoso, assim, não teimoso de não ouvir as pessoas e não fazer a recomendação que elas estavam nos pedindo. Mas foi teimoso de fazer eu ir lá. Não é isso. A gente tinha uma recomendação, tanto de familiar quanto de pai. Desculpa. Teimoso de fazer pra cobrar, né? Exatamente. Pra falar, olha, eu fiz isso. Pra ver o resultado. Pra ver o resultado. Então olhar e falar assim, poxa, beleza, a orientação foi pra deixar ele ficar com fome. Deixamos. E aí? Não teve nada. Não teve nada. E aí, através de tudo isso que aconteceu, a gente começou a olhar e falar, tem algo a mais. Tem algo a mais. A gente tinha em mente já, né? Não, tem algo a mais. Não é possível que a gente seja péssimo pais assim que... Porque, querendo ou não, toda criança, ela vai ter uma evolução. Ela vai ficar com fome, ela vai
eu acho que é instinto nosso. A gente tá com fome, instinto de sobrevivência, vai querer comer. Tá com sono, vai querer dormir. Vai querer tentar falar pra se expressar. Então a gente viu esse atraso e, poxa, isso tá além da gente. Isso tá além do instinto. Ele não tá conseguindo. Então, precisa de uma ajuda aí. E até porque, assim, como o nosso alerta, o nosso start para começar a desconfiar e procurar outras alternativas, como foi através da alimentação, poxa, uma criança com 1 ano e meio, tudo bem que ela não poderia comer, mas não tem nem interesse, nem curiosidade. Muito pelo contrário, ter pavor. Chegou um momento que, quando ele via a gente comia escondido dele, porque ele começava a chorar. Ele achava que fazia mal pra gente também. Exatamente, ele colocou na cabeça dele que, tipo, a comida faz mal realmente. Sim. Então, ela não faz mal só pra mim, então fazendo mal pros meus pais também. Então a gente tinha que comer escondido dele porque ele achava que a comida tava fazendo mal pra gente. Isso foi meio que um pânico de comida, né? E aí levou a gente pra outro caminho. Será que né? Não é só é uma questão de sensorial, só uma questão de alimentação, né? Aí a gente foi várias pesquisas pra chegar ao autismo, não foi autismo de cara, né? E o que eu acho engraçado é que assim, é que depois que a gente passa por tudo, e eu acho que tem muito a ver mesmo, a gente vai pegando as pecinhas, porque hoje um dos símbolos também do autismo é o quebra-cabeça. Sim. E realmente faz muito Vai sentido. encaixando, não é verdade? Porque a gente começa a pegar assim as pecinhas, porque uma das coisas lá no início, que foi até minha mãe que começou a desconfiar que teria Teve um alguma coisa, alerta, assim, né? foi porque ela chamava ele e ele não dava atenção, é como se ele não estivesse ouvindo. Sim, e ela achava curioso isso, né? Ela achou que ele tinha com um problema de audição, que ele não escutava bem, que isso, aquilo. Só que eu falava, não, mas porque assim, quando ele queria, quando era do interesse dele, Ele olhava. ele nunca deixou de olhar. Tá? Só que, como não era do interesse dele, ele realmente não fazia questão. E normalmente é assim, quando minha mãe ia chamar ele estava entretido com alguma Outra coisa. coisa. Então por isso que a gente falou, não, mas não é nada. Acho que Isso é só com a senhora, né? não, porque assim, a senhora acha que ele vai dar atenção pra senhora, porque ele tá brincando com o brinquedo dele ali. Pra ele, o brinquedo é mais interessante do que a senhora tá chamando ele. Na época ela pegou muito na tecla sobre isso, né? Lembra Foi. que eu até ficava nervosa e falava, sua mãe já quer pôr doença nesse menino. Quando não é uma coisa, é outra. Porque eu lembro que na mesma época que ela veio falar sobre a gente com isso, sobre a audição, e ela falou que viu uma reportagem, lembra? Que ela falou que viu uma reportagem sobre autismo, que o menino parecia muito Theo no jeito. O meu irmão chegou a comentar isso Sim, também. e eles comentaram que viram uma reportagem na TV e eu fiquei muito nervosa. Falei, nossa, esse povo quer pôr doença no meu filho? Só querem pôr doença. E a gente acabou abrindo mão e falando, não é possível, eu não vou ouvir eles, não. E aí depois o tempo foi passando e eu lembrei que teve uma certa tarde que, quem é mãe sabe que pra amamentar assim, o leite produzir, a gente tem que beber muita água, tem que estar mais calmo. E nesse dia, teve um certo dia que eu fiquei muito estressada e o leite não saiu, lembra? Foi muito difícil e ele não mamou, só chorou. Aí a gente tentou dar várias comidas pra ele pra ver que se por instinto, né, por fome ele pegava e ele não pegou. E aí entrou o alerta vermelho pra gente, é algo a mais, a gente precisa correr atrás, né? Aí a gente saiu do convênio e foi procurar outro médico pra ver o que podia estar acontecendo. Exatamente. Uma segunda, sei lá, era a quinta opinião, porque a gente tinha passado por vários médicos, né? Pois é. E é por isso que eu mencionei do quebra-cabeça, porque hoje quando a gente começa a olhar pra trás, tudo que foi pra gente chegar até aqui, a gente realmente vai montando as pecinhas. e falando, nossa, ele deu Sinais, né? desde o início. Na Só questão de sensorial, lembra? A primeira vez que foi pra praia, que morria de pavor da areia, a calça jeans. Até hoje ele não usa uma Não calça suporta. jeans. Assim, até usa, mas é que a gente força, que a gente acha bonito. Força assim, passou da cintura. É porque, na verdade, é assim, a dificuldade dele, como é que é? Até você colocar a calça. Isso. Depois que você coloca, ele se acostuma um pouco, assim, ele se acalma, show de bola, vai embora. Só que até você conseguir colocar a calça nele, é uma briga danada. Verdade. E pra gente era normal. É normal, coisa de criança. Mas naquela época ele já tinha isso, né? Do não olhar pra gente quando a gente chamava, né? Que são os sinais de não olhar pra gente quando é chamado, de ter a aversão alimentar. Atraso na fala. A questão das texturas, né? A calça jeans, que é uma textura
mais fosca, vamos dizer. No caso dele também, hoje você viu que ele inverteu, porque assim, quando ele começou a ser introduzido na alimentação, era mais líquido. Ele E nunca foi muito de sólido, era sempre mais era mais líquido. líquido. E quando ele tinha um ano e pouquinho, ele só bebia líquido que fosse da cor amarela. E isso, as cores, essa questão das cores também, né? A gente tinha vários indícios ali. Ele só pegava o suco, né? O suco de laranja ou de caju. Ou de abacaxi, que era mais o tom amarelado. Se a gente chegasse hoje com um suco de uva, na época ele não ia pegar. Hoje ele já prefere o suco de uva do que Isso, os outros. hoje ele já fala, não, o suco de laranja, o suco de uva, o suco preto, que o suco preto é o suco de uva, ele fala. Hoje já mudou. Mas isso mudou não porque aconteceu, mudou pela questão das terapias, né? A questão da nossa insistência também, que Da evolução. isso, os maiores terapeutas são os pais, né? Toda essa Exatamente. questão. Então, a gente tinha tantos sims pro autismo e a gente não sabia, né? A falta de conhecimento. Por isso que aí surgiu essa ideia. Vamos criar um canal, vamos criar isso. Porque a gente pode alertar outros pais para começar desde cedo a ouvir. Se você tem uma segunda intuição aí, não tá normal. Escuta essa intuição, corre atrás porque é seu filho. Porque esse tempo que você tá perdendo achando que não é nada, pode ter vários ganhos, né? E lá na frente vai fazer muita falta. Tá? Quanto mais cedo você conseguir ter o diagnóstico, quanto mais cedo você começar com as terapias e correr atrás para ver, para tirar essa dúvida, porque dúvida tem que ser tirada. Sim. Mais ganhos você vai ter, né? Por mais que não seja no final, ele evoluiu na questão da fala. Por mais que no final não fechou o diagnóstico, mas ele já teve grandes ganhos, né? É só, às vezes, seu filho não come, é só uma questão também de sensorial, só uma questão de, eu não sei a palavra, enfim, mas é uma questão de texturas, que a TO ali trabalha com seu filho e pronto, tá tudo bem, sabe? Não se cobre por fazer demais, se cobre por não fazer. Exatamente, é o que eu sempre falo. Eu prefiro pecar fazendo muito do que não fazer. E é isso, surgiu o Influência, nasceu do nosso filho, da nossa experiência e tem sido muito bom pra gente. Eu aprendi muito, tenho aprendido muito mais, tenho ensinado, mas também eu acho que eu tenho mais aprendido do que ensinado, né, em todas as questões. E realmente, assim, o Influência Autista, até agora a gente só fez só um conteúdo, tá? Então, nos próximos dias tá para sair mais alguma coisinha. Sim. De início, quem iniciou o projeto foi a Gi, então o primeiro conteúdo que tem lá foi ela que fez. E eu também vou dar algumas participações lá, porque eu acho que é importante também o pai a visão também. dos dois, né? O pai também participar, até porque hoje a gente vive numa era diferente. Porque antigamente filho era da mulher e o pai era o provedor da casa, que ia sair, arrumar a condição, o dinheiro para colocar o pão de cada dia. Hoje os pais querem estar mais próximo dos filhos. Tem sido mais presente, né? Cuidado da gente, cuidado dos filhos, ajudar a mãe, né? O Eduardo é bem presente, me ajuda bastante desde o início, tanto que o primeiro cocô, quem trocou foi ele. Até hoje ele procura o pai. E isso é bom, essa troca, né? A gente vai evoluindo, não só na questão das condições que vai conhecendo, mas na questão racial, na questão de olhar o mundo de uma maneira diferente. Na humanidade, assim, a gente vai melhorando e evoluindo a cada dia. Então, se você quiser ficar por dentro aí, que é muito interessante. Acho que, independente se você tenha na sua família ou tenha contato com alguém especial, autista... Ou só curiosidade, né? Acompanhe não só a gente, mas acompanhe também outras comunidades, canais que falam sobre o autismo, porque isso tá cada vez, os autistas, eles estão crescendo muito, tá cada vez mais presente na nossa sociedade e a gente precisa aprender, ter mais informação, porque para socializar com eles, assim, para a questão da inclusão mesmo. Sim, nos ajudem a dar voz a essa causa que é tão bonita, que não é fácil, mas vai nos ajudar para o futuro do meu filho, para o futuro do filho de outras pais, mães que têm crianças com essa condição.
Porque hoje o que a gente mais conversa, assim, é em relação ao futuro, né? Porque, Exatamente. e quando a gente não estiver aqui, ou quando a gente não estiver perto do Theo, como é que vai ser? Então, assim, o que a gente puder fazer de informação para não afastar as pessoas deles, mas para as pessoas incluírem eles, sabendo as limitações, sabendo a forma, às vezes, de lidar, de conversar. Sim. Isso é muito importante tanto para eles quanto para a gente. A gente realmente, hoje, a nossa missão é, com o nosso filho, de tentar fazer um mundo melhor. Sim. A gente ensina ele a lidar com esse mundo e ensina o próximo a lidar com ele, né? Bom, então é isso. Hoje o papo aqui é mais curto, como é a nossa primeira experiência. A gente está meio aqui ainda olhando para os equipamentos para ver se está tudo certinho. Os próximos vai decorrer com mais leveza, mais tranquilidade, com mais tempo também. Tá? Vai ser sobre diversos assuntos, como eu comentei no início. O podcast aqui é um bate-papo sobre diversos assuntos. E o primeiro assunto que eu realmente queria abordar é sobre o meu filho, sobre o mundo que a gente vive hoje, sobre a nossa realidade. E todo projeto que eu inicio, nós três temos que estar juntos. E mesmo que ele não esteja aqui presente, mas ele é o nosso papo de hoje, se faz presente na nossa conversa aqui. Não deixe de seguir o Influência Autista. Lá vai ter material, conteúdo. O nosso projeto inicial é toda semana, tem alguma coisa. Eu também vou participar lá. Tanto eu quanto a Gi vai estar participando desse projeto. Sim. Ela muito mais do que eu, mas eu acho que é importante também o pai também se fazer presente, dar voz também aos seus filhos. E por isso que eu quero e a gente vai participar junto lá do projeto para tentar dar mais informação, passar um pouco da nossa experiência e mostrar também um pouquinho do Theo também, tá? Porque mesmo com todas as dificuldades e mesmo com toda a jornada que a gente passou para chegar até aqui, mas a gente só se sente grato. Sim. O sentimento total é de gratidão, é de felicidade. Essa é a palavra, gratidão. Né? Gratidão pelo amadurecimento, né? Eu sempre falo para todo mundo assim, se eu tivesse uma outra oportunidade de escolher qualquer outro filho, eu escolheria o mesmo. Ele, Até porque nesse caso, não foi a gente que escolheu o Theo. nos escolheu. Deus nos escolheu e para que a gente cuidasse dele, e ele aceitou e falou, não, é esses dois aí mesmo que vai cuidar de mim. Esses dois doidos aí. Então é isso, galera. Obrigado, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Por ter participado, por ser a minha primeira cobaia. Cobaia. Eu espero que, mesmo com todas as dificuldades técnicas que a gente teve, mas tenha curtido a experiência. Sim, foi um papo legal. Tá? Acho que a gente nunca parou pra conversar assim. Não, realmente não. E é por isso que eu acho legal esse espaço do podcast, porque a gente vai abordar coisas que realmente a gente até nunca conversou. Nunca sentou pra conversar. E isso vai ser com todos os outros convidados. Bom, então é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Para você que está aí nos ouvindo pelo Spotify e o Deezer, esse material... esse conteúdo também está no YouTube, a gente está fazendo também por vídeo aqui, estamos tentando fazer uma experiência nova. Não é tão fácil porque normalmente os bate-papos são muito longos, mas a gente chegou para inovar, tentar fazer alguma coisa diferente aqui, e eu espero que vocês gostem do conteúdo, da qualidade e que nos acompanhem. Então, se vocês puderem, eu sempre também vou estar postando alguma coisa nas minhas redes sociais, então me sigam. Edu_Cabral com 2 L's. Também o Instagram do Influência Autista é @InfluênciaAutista e o da Gi é @Gi Cavalcante, Gi com H. @Gi Cavalcante. Show de bola. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. Tchau, pessoal.